Tudo bom, pessoal? Aqui Rogério de Vidal Cunha com a nossa terceira aula do curso completo de Direito Tributário. Nós estamos fazendo aqui via canal do YouTube, né, o @Rogério Cunha Oficial, via o nosso IGTV também, né, que permite agora vídeos de até 10 minutos. No último vídeo nós falamos sobre o princípio da legalidade tributária, que é aquele impedimento que possui o poder público, o Estado, de exigir um tributo fora do processo legislativo natural, né? Então todo tributo, assim como no direito penal, todo crime decorre de lei, todo tributo decorre de lei, fruto do processo legislativo do Congresso Nacional. Só que não bastaria nada, não adiantaria nada que eu permitisse que essa lei oriunda do Poder Legislativo, que ela tivesse efeitos retroativos. Então, assim como no direito penal, no direito tributário, a lei tributária sempre vai ter uma eficácia para frente, uma eficácia prospectiva, para o futuro, não para o passado. Isso está onde? Isso está lá no artigo 150, inciso 3, a linha A da Constituição, que consagra o princípio da irretroatividade do direito tributário, impedindo que o direito tributário incida sobre fatos geradores ocorridos antes da lei que houver os instituído ou majorado. Então a regra é que o direito tributário é feito para vigiar para frente. Só que eu tenho determinadas situações em que eu vou admitir no direito tributário a aplicação retroativa da norma tributária. E aqui é uma coisa interessante, porque o que é o senso comum dos que não são tão introduzidos no direito tributário? É lembrar, o direito tributário, como o direito penal, se submete à legalidade. O direito tributário, como o direito penal, se submete à anterioridade, né, à irretroatividade. E, por consequência lógica, dizer que assim como no direito tributário, no direito penal, a norma tributária mais benéfica se aplica de forma retroativa. Não há essa previsão tão genérica como no direito penal, no sentido de que a norma tributária mais benéfica, de qualquer forma, beneficie, tem eficácia retroativa em benefício do sujeito passivo. Não é assim. A regra de aplicação do direito tributário aos fatos pretéritos está lá no artigo 106 do Código Tributário. E ela vai se resumir a 4 situações fundamentais. A primeira situação é uma situação que é muito criticada pela doutrina e o legislador, quando aplicou, geralmente aplica de forma equivocada, que é a possibilidade de aplicação retroativa da norma meramente, expressamente interpretativa. O que é uma lei meramente interpretativa? É uma lei que extrai um sentido da norma que já poderia ter sido obtido lá no começo, lá quando a lei entrou em vigor, mas que por algum motivo esse sentido que já estava lá, essa interpretação que já era possível com a norma vigente, não era realizado. Então vejam, a lei expressamente interpretativa, ela tem um âmbito de aplicação muito pequeno, porque ela parte de uma premissa de uma interpretação que já seria possível com a norma tributária originária. O que quer dizer isso? E esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça em relação às normas ditas interpretativas. Elas não podem inovar na ordem jurídica, elas não podem estabelecer uma situação nova que não havia sido prevista pelo legislador originalmente. Um exemplo disso é a famosa Lei Complementar 118, que estabeleceu novos critérios para a prescrição da repetição de indébito nos tributos sujeitos a lançamento por homologação. Se entendia nesses tributos, a gente vai ver isso depois mais adiante no curso, que a prescrição para ação de repetição de indébito somente começava a correr findo o prazo para a homologação tácita. Nesses tributos sujeitos a lançamento por homologação, lá pelo artigo 142, 150 do Código Tributário Nacional, o sujeito passivo faz tudo, ele identifica o fato gerador, ele calcula a alíquota, ele aplica a base de cálculo, ele aplica as sanções e, independente de qualquer conduta do sujeito passivo, ele vai lá, se antecipa e recolhe o tributo. Nesse caso, na repetição de indébito,
se entendia que e a administração pública tem 5 anos para homologar expressamente, e se não fizer, vai ter uma homologação tácita dessa operação. Se entendia que o prazo para repetição de indébito começava a contar do prazo para homologação tácita. Então, eu apresentava a declaração do imposto sujeito a lançamento por homologação, a administração pública tem 5 anos para homologar, e homologado tacitamente começava a correr o meu prazo de 5 anos para repetição de indébito. Veio a Lei Complementar 116 e disse, eu estou interpretando essa norma, o Código Tributário, para dizer que considera-se termo inicial da repetição de indébito a data do pagamento. Vejam, ele inovou, a jurisprudência toda do STJ e do STF era no sentido do 5 mais 5. Ele veio, a Lei Complementar 118, e trouxe, são 5 anos só. Essa lei é válida? É. Só que ela não é uma norma expressamente interpretativa, porque ela inovou na ordem jurídica. Então, nesse caso, o STF e o STJ disseram que a lei não é inconstitucional, mas ela somente tem aplicação para os fatos geradores novos. Ela garantiu que essa lei não seja retroativa. A segunda hipótese de aplicação retroativa do direito tributário são realmente a norma tributária mais benéfica. Estão lá as hipóteses no inciso 2, alíneas A, B e C do artigo 106. E seriam quando deixe de definir o fato como infração, quando deixe de tratá-lo contrário à exigência de ação ou omissão, desde que não tenha havido fraude, e quando comine penalidade mais severa. Mas vejam, aqui, diferente do direito penal, essa norma tributária mais benéfica, essa aplicação retroativa, está sempre ligada às infrações tributárias. Então eu não tenho a possibilidade de uma lei tributária que reduza a alíquota ou que deixe de considerar aquele fato como tributo que tenha aplicação retroativa. Então nesses casos, se o fato gerador da alíquota do IPVA, por exemplo, para o exercício 2019 é 3%, e eu não paguei, estou devendo, lá está escrito dívida ativa. No ano de 2020, o Estado do Paraná reduz essa alíquota para 2%. Vai se aplicar o meu caso? Não, não vai se aplicar. Somente em relação às punições. E mesmo assim, quem está aí anotando a aula, anote e lembre. Esse fato não pode estar julgado em definitivo, seja judicial, seja administrativo. Se o fato está pendente de apreciação pela administração tributária ou pendente de apreciação pelo Poder Judiciário, essa infração tributária, e sobrevém uma lei nova que deixa de considerar a infração, comine uma penalidade menos severa, nesse caso vai haver aplicação retroativa. Agora, se simplesmente não existir se já tivesse sido julgado em definitivo pela administração, houver trânsito em julgado no Poder Judiciário, não vai ter aplicação retroativa. Beleza, pessoal? Uma questãozinha que é interessante, que a gente viu isso claro, foi lá no informativo 727 do STF, informativo 727. Dei uma lida em que nós tivemos ali? Nós tivemos que a emenda constitucional 33 de 2001, ela permitiu que se cobrasse ICMS na importação. Alguns estados já cobravam, sem previsão constitucional. O que o Supremo disse? Olha, só pode cobrar ICMS na exportação para quem não é contribuinte do imposto, que esse era o caso, para os fatos geradores ocorridos após a emenda constitucional 33 e após a Lei Complementar 114 e após a regulamentação pelos estados. Vejam, ele não permitiu que aquelas leis anteriores tivessem aplicação retroativa, tivessem o que o Supremo chamou de constitucionalidade superveniente. Então, primeiro princípio, a legalidade. Segundo princípio, a irretroatividade, que é uma garantia do sujeito passivo. Pessoal, segue o nosso Instagram, @prof_Rogério_Cunha. Quem está vendo no YouTube, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para ter, semanalmente vai ter um vídeo novo com uma matéria nova sobre direito tributário, até a gente vencer todo o conteúdo. Abração, pessoal, até o próximo vídeo.